Oi, pessoal. Boa noite. Vamos falar sobre ansiedade. Nós vamos falar sobre crise de pânico, né? E o medo, que foi. Nós nos organizamos nas 3 lives desse terceiro encontro. Então vamos lá. Vou começar a responder a pergunta de uma seguidora, que hoje eu coloquei no story, né? Faça sua pergunta sobre ansiedade, sobre crise de pânico, né? E sobre pensamentos fixos, pensamentos negativos. Por que uma pessoa com ansiedade ou uma pessoa com crise de pânico, ela fica tanto com esses pensamentos? São pensamentos que incomodam e muito, né? Então, é importante vocês saberem de todo esse processo, né? Que todas as pessoas que estão passando por um processo tanto de ansiedade como depressão têm sim esses sintomas, que faz parte do quadro ansioso, né? Ou de quem tem crise de pânico. Então, uma das seguidoras perguntou assim, ó, é normal quando a gente se sente aéreo, meio tonto, quando estamos em crise? É normal? Na realidade, pessoal, quem tem uma crise de pânico recorrente, ou está passando por uma crise de ansiedade muito acentuada, ou está passando, né, por um quadro depressivo, essa pessoa ela tende a ter uma sensação de desrealização e de despersonalização. O que é isso? Na realidade, a desrealização é quando você começa a imaginar assim, o ambiente está diferente. Eu estou sentindo alguma coisa assim que parece que esse ambiente não pertence a mim. Está estranho. Parece que eu estou aqui, talvez na casa de vocês, às vezes em qualquer lugar que você esteja, vem essa sensação, parece que eu estou sonhando, a minha cabeça está tão vazia, está tudo tão distante, né? E isso começa a preocupar e a perturbar a mente da pessoa. Aí o que acontece com a mente da pessoa quando está com essa desrealização? É que na cabeça dela, ela acha que está enlouquecendo, né? Então, essa sensação de desrealidade, que o ambiente está alterado, que aquela cabeça vazia, aquela sensação de que você está sonhando com alguma coisa, algo está estranho, esse ambiente está estranho, parece que não é aquele meu cantinho, não é aquela coisa aquele, né, momento aconchegante, aquele ambiente que eu me sinta inteira, ou eu me sinto inteiro. Tem alguma coisa alterada. Então isso se chama desrealização, né? Então, o que é esse senso de desrealidade? Né, na realidade, o que acontece com isso? É uma forma, segundo as teorias, né, da psicologia, é uma forma que o nosso cérebro encontra de nos proteger. É uma forma que, assim, a gente está tão focado nos nossos sintomas, principalmente que tem crise de pânico, né? Está tão focado nas sensações do corpo, está tão com senso, né, de hipervigilância tão aumentado, que o nosso cérebro, ele se desliga um pouco, e a partir do momento que ele traz uma sensação de desligamento, causa essas sensações. Então, não é sinal de loucura, não é sinal, né, de que muitos pensam, né, eu estou ficando louco, eu me sinto tão estranha. Na realidade, não é. É um quadro que faz parte de quadro tanto de ansiedade, como quem tem pânico, ou até mesmo depressão, ou os três juntos, né? Tem gente que tem, além de ter ansiedade, que é uma comorbidade, ou tem junto a crise de pânico e tem junto a depressão também. Então, essa desrealização, esse sentir fora do ambiente, sentir fora da sensação de cabeça vazia, faz parte desse quadro ansioso, tá, pessoal? Isso não tem nada a ver de alteração no cérebro, não tem nada a ver de loucura, né? As pessoas imaginam. Por quê? Vou explicar para vocês. Uma pessoa que está passando por um quadro, né? Vamos falar da loucura, que é o que nós chamamos no senso comum, né?
ela não tem essa percepção de que está diferente. Ela não tem essa reflexão de que está diferente. De que aquela sensação que ela tem, ela não faz essa autoanálise. Né? E mais ainda, ela convive com essa desrealização ou essa despersonalização que faz parte do próprio transtorno dessa pessoa. Então, a partir do momento em que eu estou numa crise de ansiedade ou estou numa crise de pânico e eu sinto isso, essas sensações fazem parte do quadro da crise de pânico, ou da crise de ansiedade ou da própria crise ou um transtorno de depressão, né? Então, quando você faz o tratamento, que começa a conviver, né, fazer terapia, ou, dependendo do caso, ter que tomar remédio para que essa crise de ansiedade baixe e essa crise de pânico também, e você entra num quadro, né, de melhora, essas sensações, elas tendem a diminuir, tá? Então, é muito importante saber disso. Tem um outro que é a despersonalização, né? Inclusive, eu coloquei isso no meu feed, né? Do Instagram, já faz um tempinho. A despersonalização, o que é? É quando a gente pensa que a gente está fora do corpo, sabe? Aquela sensação que eu estou me vendo fora. Ai, parece que não é eu mesma. Eu estou me sentindo que parece que eu estou me vendo em outro lugar. Estou tendo essa sensação de que eu estou um vivo morto, não é? Mais ou menos assim. Então, isso se chama despersonalização. A sensação de que você está fora do corpo. A sensação de que, né, você está ali, parece que você está andando, né, caminhando, e as coisas estão fora, você está fora do seu senso normal, né? De confiança, né? De aceitação daquele momento. Então, tudo isso, pessoal, não tem nada a ver com loucura, não tem nada a ver de que você, né? Isso é algo grave, não. É uma forma que o nosso cérebro encontra, de acordo com a literatura, de nos proteger daquele foco que a gente está. A gente está tão concentrado no foco do corpo, das sensações, do que está nos prejudicando, de que algo muito ruim vai nos acontecer, que o nosso cérebro meio que se desliga um pouco para nos proteger. Pessoal, se vocês derem aí no coração branco, um cliquezinho aí, entrega para mais gente, né? Então, pessoal, só respondendo a primeira pergunta, né? Primeiro é a desrealização, né? Que é sentir fora do ambiente. E depois, a despersonalização, que é sentir-se fora do corpo, tá? Então, eu acho que, se não ficou claro, qualquer coisa pode me perguntar no direct que eu vou responder para vocês. Mas, olha, fica tranquilo sobre isso, porque só o fato de você pensar que isso é estranho, como é que eu posso dizer? Já é um indicativo de que você não está entrando aí num quadro de loucura, ou num quadro psicótico. Essa reflexão, né, porque uma pessoa que está alterado psiquicamente, ela não tem essa reflexão, quando é um transtorno de fato, né? Quando a gente tem essa reflexão, é porque de fato está fazendo parte daquele período que você está sofrendo com ansiedade, daquele período que você está sofrendo, talvez com um luto, ou uma preocupação exagerada, ou por um excesso de estresse que você está vivendo. Eu já tive isso, né? Eu já tive. Então, assim, não sofri tanto porque eu já tinha o conhecimento. Mas eu recebo pacientes que chegam para mim e dizem, meu Deus, não, me fala que eu não estou ficando louca. Ai, me fala que algo muito ruim vai acontecer comigo. Que parece que eu não estou no meu corpo, né? Parece que o ambiente da minha casa não é o mesmo. Então, quando ela começa o tratamento, quando o tratamento fica bem avançado, então diminui essas sensações e até mesmo acaba totalmente. Então, é uma fase que a pessoa passa nesse período de turbulência. A segunda pergunta que me fizeram, pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta aí, eu vou colocar no clique nesse coração branco aí para chamar outras pessoas. A segunda pergunta, pessoal, que me fizeram no direct foi:
falar de medo, né? Quando eu estou em crise, se eu vou vencer. Se quando a pessoa está com medo ou está com crise de pânico, vem muito medo de que a vida acabou, né? De que perdeu o sentido, de que você não vai vencer, de que essa crise nunca mais vai acabar. Pessoal, esse sentimento, ele é normal acontecer. Por quê? Porque quando nós estamos em crise de pânico, onde é que nós focamos toda a nossa energia? É nas sensações do nosso corpo. Então a gente fica procurando. Ai, meu coração está disparado. Ai, minha perna está tremendo. Ai, eu estou suando. Ai, eu tô tonta. Ai, eu tô com tremores, né? Eu tô com a sensação de tontura. Então a gente fica tão focado nas sensações do nosso corpo, que ela é real, de fato acontece tudo isso, né? Então, que gera no nosso pensamento, na nossa mente, pensamentos automáticos de que, de fato, nós estamos ou com uma doença muito grave, ou que tudo que está dentro da gente está devastando o nosso corpo, está acabando com a gente, está trazendo um monte de sequelas, da gente já imagina que está afetando o nosso cérebro, que tudo, né? A gente potencializa muito essas sensações e o medo toma conta. Então, na realidade, pessoal, pânico e medo é a mesma coisa, são sinônimos. Então, quando você está com a crise de pânico, você está com a crise de medo. Mas por que esse medo, né? Exatamente porque, inesperadamente, você sente todas essas reações. Que é um surto, ele vem rápido, né? Invade o nosso corpo, essas sensações fisiológicas, como falta de ar, né? Sensação de asfixia, sufocamento, calor, calafrio, né? Ou suor demais, né? Ou aquele suor frio, né? Que invade, dores abdominais. Então, tudo isso a gente sente. Sentindo isso, claro que vai ter medo, né? Que pode, é uma doença, é algo muito grave, eu não vou sair disso. E, na realidade, essa sensação de medo, que nós denominamos, né, na psiquiatria e na psicologia de pânico, né, traz esses pensamentos, sim, de que nunca vai passar, de que nunca vai melhorar, né? Então, medo de sentir novamente aquelas sensações. Então, faz parte desse quadro de quem está passando por isso, né? Mas a psicologia, a psiquiatria, eu sempre digo para os meus pacientes, né, que está tão avançada, que nós temos tantas pessoas recuperadas, né, de todos esses transtornos, que precisamos ter esperança, sim. Eu tive crise de pânico, eu tive crise de ansiedade, e hoje, né, já faz aí quase 2 anos que eu não sinto mais isso, né, mas passei por um processo de muita crise, de muito medo, de muita insegurança. Como eu falei na outra live, né? Quantas vezes vinha na minha mente, meu Deus, quando é que eu vou acabar com isso? Quando que eu vou me sentir bem? Quando é que eu vou me sentir feliz, né? Que geralmente a gente faz a associação de felicidade com o estado que nós estamos vivendo naquele momento. E, inclusive, pessoal, a semana que vem eu vou falar sobre ansiedade, felicidade e neurociência. Então, existe aí uma pesquisa bem recente que faz essas comparações de 3 tipos de ansiedade, de 3 tipos de felicidade. É bem interessante, porque será que é um dos questionamentos, quando a gente está em crise de ansiedade ou de pânico, será que um dia eu vou ser feliz? Né? A gente faz essa pergunta pra gente. Eu fazia, mas quando é que eu vou ser feliz? Quando é que eu vou sentir a minha paz de novo? Não é? Não sei se vocês sentiam isso também, mas eu tinha isso comigo, né? Então, eu, né, na época da crise, eu confundia muito a minha felicidade com a minha doença, né, com aquilo que eu estava sentindo naquele momento. Isso me deixava apreensiva, né? Mas depois, estudando, lendo, a gente consegue sim, quando a gente tem conhecimento, separar. É um estado fisiológico, eu estou passando por esse momento, e felicidade é um outro conceito que é importante a gente saber, até para nos ajudar
nessa recuperação. Por isso que a semana que vem eu vou falar sobre felicidade, que são 3 tópicos bem interessantes, que eu não sei, né, se vocês sabem, mas se vocês souberem, vão ouvir de novo. Cada vez que a gente escuta, a gente aprende, não é verdade? Então, eu sempre digo assim, ó, tem vídeo que eu gosto, que eu assisto 10 vezes. Tem livro que eu leio 3, 4 vezes. Mas tem gente, mas Maria, tu não se cansa de ler? Mas quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Quanto mais eu aprendo, né, mais eu ensino outras pessoas, aprendo. Então, um bom professor, né, senta para aprender. Então, a semana que vem eu vou falar sobre isso. Uma outra pergunta de uma outra internauta, que ela perguntou assim, por que quando eu estou em crise, os pensamentos fixos não saem da minha cabeça? Por quê? Né? Ela perguntou no Facebook. Então, por que, pessoal? A semana passada eu falei das nossas crenças, né? Que conforme eu penso, né, a visão que eu tenho de mim, a visão que eu tenho das pessoas e a visão que eu tenho do mundo. Essa visão, ela chama-se a tríade cognitiva. O que é a tríade cognitiva? É tudo que eu observei, que eu vi, que eu senti, que eu, como é que eu posso dizer? Que eu vi de uma forma verbal ou não verbal, desde a hora que eu nasci, né, até o momento atual. Tem coisas que a gente sabe na infância que falaram para nós, que nós acreditamos. Tem medos na nossa infância que muitas vezes foram colocados entre aspas, claro que quem fez não fez por maldade, mas muitas preocupações exageradas. Por exemplo, não vai lá para fora porque o leão vai te pegar, ou o cachorro vai te pegar, ou isso vai te fazer aquilo. Então, muitas vezes tem crianças que não absorvem isso com tanta intensidade, mas tem outras que absorvem isso com muita intensidade. Como não é elaborado esse medo, né? Não é explicado o que é esse velho que está lá fora, ou esse cachorro que vai te morder, ou a cobra que vai te picar, a criança não vê isso. Ela só escuta de algum adulto que falou, que na realidade usa como uma certa proteção de que a criança não pode ir lá fora, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, usa alguns símbolos, né, que supostamente possam fazer medo, achando que está protegendo. E, na realidade, se não é bem explicado isso para a criança, né, esse medo que fica inconsciente na mente da criança, ele pode reverberar, né, e ser transportado ou projetado na vida adulta com algumas situações fixas quando a gente entra em crise ou em vulnerabilidade. Por exemplo, tem gente que tem medo, vou dar um exemplo meu. Quando eu estava em crise, eu tinha muito medo de perder meu emprego. Eu achava que se eu perdesse o meu emprego, eu iria passar fome, eu iria... não ia ter mais outra oportunidade para mim. Então, quando eu estava em crise, eu fixava isso na minha mente, né? E daí eu comecei a fazer terapia, comecei a me questionar qual era a probabilidade de eu perder o emprego, né? E por que eu tinha esse medo? E aí, fazendo terapia, o que eu descobri? Que como eu morava lá no Nordeste, e lá se falava muito em fome, se falava muito em necessidade, né? Meu pai passou por uma crise uma época, né? Nós chegamos a passar necessidade e fome, mas assim, teve uma época de inflação que deu uma dificuldade lá e tal. Então, meu pai trouxe essa preocupação para nós. E o que aconteceu? Não foi bem elaborado isso. Quando eu estava em crise, né? Essas preocupações que foi registrado lá na minha infância, no meu inconsciente, trazia para a minha realidade agora. Então, eu precisei entender todo o meu processo para depois, na minha vida adulta, trabalhar isso. Então, por que eu ia ser demitida? Né? Se eu era uma boa funcionária, procurava fazer minhas coisas certinhas, sempre presente, não era de faltar, sempre fui muito responsável. Então, esses pensamentos fixos, aos poucos, eles foram diminuindo, eles foram desaparecendo. Foi fazendo uma reprogramação cognitiva. Então,
No geral, não é todos os pensamentos que têm relação com a infância, não. Mas tem uma parcela daquilo que eu penso de mim, que é aquilo que eu entendi na minha infância, do que é certo, do que é errado, e às vezes aqueles medos, né, que não foi muito elaborado, alguma coisa que eu escutei lá de atrás da porta, ou de repente um adulto, uma professora, um tio, um pai, falou alguma coisa ali, quando você chegou calou, né, se calaram, porque não é assunto de criança, então não foi explicado, não foi bem elaborado, e isso nós guardamos, e quando vem alguma crise, esse medo inconsciente vem à tona em alguns momentos. E às vezes a gente não sabe por quê. Por que, que eu tenho esse medo? Por que, que eu tenho medo de ficar cego? Por que, que eu tenho medo de perder o emprego? Por que, que eu tenho medo de morrer? Muitas vezes são associações que a gente vem, que é uma carga, né? Desde que a gente entende de gente. Então, qual é a sugestão? Certo, sempre digo para os pais. Sempre que quiser orientar um filho por algum perigo, explica o perigo real. Olha, você não pode botar o dedo na tomada porque dá choque. A criança precisa entender a linguagem dos pais com o perigo real. Ó, se tem vamos na rua, ó, aquele cachorro ali, você tá vendo que ele tá latindo? Ele é de tal marca, né? Como é que é? Tal raça. Ó, se ele ficar solto, ele pode te pegar. Mas não é todo cachorro que vai te pegar. Mas tem alguns que pode pegar. E explicar para a criança, ó, a cobra, ela é real. Ó, se a gente andar no mato, mostra filme e tal, ela é real. Mas se você não for mexer com ela, ela não vai te picar. Mas tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque ela se sente ameaçada pela pessoa e ela ataca. Então, explicando, né? Ó, você não pode se conversar com pessoas que você não conhece, né? Então, por quê? Porque a gente não sabe quem é. A gente não sabe quem é gente boa, quem é gente ruim. Então, sempre que sair, fala para a mamãe, fala para o papai. Explicando, a criança elabora. Mas antigamente não tinha essa explicação. O velho vai pegar, o cachorro vai picar, a cobra vai picar, o cachorro vai morder. Então, não tinha. Nossos pais tinham culpa disso? Não. É que, na época, a educação era assim, né? Então, tem esses medos que ficam na gente, que a gente não sabe por quê, e eles vêm se potencializando exatamente na nossa vida adulta, né? Quando a gente entra nesse campo de fragilidade. E por último, pessoal, a última pergunta que as pessoas me perguntaram é: olha, eu tenho sintomas muito fortes, né? E eu queria saber se o que eu tenho é ansiedade ou crise de pânico. Pessoal, essas lives, ela não tem como prerrogativa de estar dando diagnóstico para ninguém, né? Não é nosso objetivo aqui. É explicar de uma forma didática para que você possa pensar sobre o que você está sentindo, pensar sobre seu sofrimento e dizer, não, eu preciso de ajuda, né? Então, assim, é uma forma de explicar para esclarecer. Porque muitas vezes, eu tô com palpitação no coração. Aí vai no médico, faz todos os exames, continua com palpitação. Então, vamos investigar outra coisa, né? Então, quando você não tem conhecimento, você vai em todos os médicos, né? E muitas vezes é uma crise de ansiedade, é uma crise de pânico. A primeira vez que sente palpitação, aperto no peito, é importante ir no médico? É importante. Fazer um exame, se você tem algum problema de coração, é importante fazer, tá, pessoal? Porque não tendo nada no coração, o resto nós vamos trabalhar, que é a questão psicológica, é a questão ou de ansiedade ou de pânico. Então, fez um exame, não tem nada no coração, então vai lá e vamos tratar essa questão da ansiedade ou da crise de pânico, quando é muito exagerado. Então, o que ela falou para mim? Ela disse assim, que faz mais ou menos uns 6 meses que ela está se sentindo muito inquieta, muito afadigada, né? Ela não consegue dormir porque ela fica imaginando que vai chegar o final do ano, né? Que ela é contratada, né? Ela não tem um emprego assim fixo, ela precisa de avaliação, a CT, né? Aqueles contratos temporários, né? Então, ela fixou na cabeça que pode ser que eles não contratem mais ela, em função de tudo que está acontecendo. E ela diz que também está perdendo aquela vontade de se concentrar, né? Não é que ela está perdendo, ela não consegue mais se concentrar, ela não consegue mais
sentir assim aquela vontade de pegar um livro e ler com gosto, não tem? E ela disse, olha, e às vezes me dá uma vontade de chorar, me sinto muito tensa, porque eu me sinto muito impotente. Né? Então, tem hora que eu choro muito. O que está acontecendo comigo? Será que eu estou com crise de pânico? Será que eu estou com crise de ansiedade? Então, a nossa live hoje era explicar exatamente isso, essa diferença. Dificuldade de concentração é um dos sintomas, tá, de ansiedade. Inquietação, fadiga, músculos tensos. A gente foca muito aqui, mas a ansiedade ela pega aqui nos ombros, desce aqui pela coluna, né? E às vezes permeia todo o corpo, porque o corpo ele fica todo tenso. Preocupações exageradas, né? Então, quem tem ansiedade, ela fica muito focada no que é interno, né? Que são os pensamentos. Então, aquelas preocupações, a falta de sono é toda aquela preocupação, né? Até quero mostrar aqui para vocês, que eu acho que já mostrei na outra live, né? Que é isso aqui, ó. Que são as áreas psicológicas, as áreas emocionais. Então, quando a pessoa está com ansiedade, ela foca muito nessas áreas psicológicas e nas áreas emocionais. O que isso quer dizer? Preocupação, pensamento automático, né? Ela fica imaginando que vai perder o emprego, ela diz que já se vê né, sendo demitida, e isso, claro, não vai dormir à noite, porque ela fica agitada. Então, essas áreas psicológicas e essas áreas emocionais, elas são chamadas internas, que vem no nosso cérebro, que vai perturbando, que vai tomando conta, né? Então, isso causa assim, imagina você ficar pensando, preocupada o tempo todo, que vai perder o emprego, né? Não vai dormir de noite, não dormir de noite fica fadigada, fica inquieta, fica irritada, porque, novamente, vou explicar para vocês, fica ali secretando, né, a amígdala fica secretando para a suprarrenal, o cortisol e a adrenalina, e aquilo fica cada vez mais, isso vai deixando a pessoa muito inquieta e muito irritada e nervosa. Aí vem dores de cabeça, né? Problemas de engolir, então tranca a garganta. E isso a pessoa vai sentindo dia após dia, aquela preocupação, aquilo vai aumentando, às vezes para um pouquinho, aquilo vai aumentando, às vezes para um pouquinho. Então, ela diz faz uns 6 meses que está assim. Pode ser, né, que essa pessoa, não sei se ela está aqui, né, pode ser que ela esteja entrando num quadro de ansiedade. Então, a ansiedade, ela vem devagar, ela vem através dos pensamentos catastróficos, dos pensamentos automáticos, né? Geralmente é preocupação com o futuro. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com o meu emprego? O que vai acontecer com o meu marido se ele demorar? O que vai acontecer com a minha esposa que já é 7 horas e ela não chega? Então, essas preocupações que povoam a mente de uma pessoa ansiosa, e isso ela vai entrando em crise, ela vai acreditando nesses pensamentos catastróficos e, lógico, vai sentindo todas essas reações. Então, vai aos pouquinhos, né? Tanto a adrenalina como o cortisol, ele vai descendo e vai te deixando. Isso vai se arrastando por semana, por meses, né? E se não for tratado, entra em crise mais profunda. O que é crise de pânico, né? Então, essa diferença aí da crise de pânico. Então, a crise de pânico, ela vem como um surto, é rápido, chama-se surto abrupto, né? Pá! Vem e descarga no nosso corpo todas essas sensações, que também eu falei aqui muito mais, né? Que daí vem tremura, né? Vem náusea, vem dores abdominais, vem essa desrealização e despersonalização, que eu acabei de explicar para vocês, sufocamento, taquicardia, coração acelerado, suor, né? Medo de enlouquecer. Ai, não, olha, eu acho que alguma coisa tá errada comigo. Tá todo mundo percebendo que eu tô assim. Você não acha? Né? Tinha uma paciente que às vezes, tu não acha, Maria, que as pessoas percebem que eu tô assim? Não, eu tô diferente. Eu acho que as pessoas percebem que eu tô assim. Então, na realidade, não, ninguém percebe. Né? Só se você
chorar muito, né? Tem gente que não controla mesmo, em função de tudo isso, o medo, porque pânico é medo, né? Esse medo for muito intenso, então o choro alto, né? Ficar inquieta, desconfortável, chama atenção, mas as sensações. Eu voltou, que deu uma travadinha, né? Então, as sensações de dor, de calafrio, de ataque cardíaco, né? Sensação de falta de ar, asfixia, sensação de instabilidade emocional, que vem assim como uma avalanche no nosso corpo, as pessoas não percebem. É nós que percebemos, porque vem dentro, é interno, né? Aquilo que vem, essas reações fisiológicas internas que a gente não controla. Na realidade, eu sempre digo para meus pacientes, tentar controlar a crise de pânico, nós não vamos conseguir, né? Tentar no sentido assim, de querer parar. Não, eu quero parar de qualquer jeito, eu não quero sentir isso, não. A gente ensina que aceite a crise, dá um pico alto e depois ela diminui, né? E fica ali. Não, eu sei que tá ruim, tá desconfortável, tá difícil, né? Mas vai passar. Eu sei que vai passar. Passa. Então, na realidade, a crise de pânico, ela é muito intensa tudo. Tudo é muito intenso, tudo é muito rápido. Vem assim como um tsunami, né? Eu sempre digo assim, que quem já assistiu aquelas catástrofes, né, de tsunami, é o que acontece no nosso corpo numa crise de pânico. Só que, pessoal, eu sempre digo, né, para os meus pacientes, estou dizendo aqui para vocês, não leva à loucura, não causa nenhum mal para vocês, não é nenhum tipo de doença no sentido assim, não, isso que eu estou sentindo vai me matar, isso que estou sentindo eu vou morrer. Essas sensações de medo, essas sensações de que isso vai matar, é o medo, que crise de pânico já é medo, né? De ter medo de que algo muito ruim vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos sentindo no corpo. Então é normal que os nossos pensamentos elevem esses pensamentos catastróficos a essas sensações. Poxa, eu estava bem, estava com a minha família, estava numa festa, eu estava tomando um banho, sei lá o quê, e de repente isso vem. É normal para quem não tem conhecimento, pessoal, ter esse medo. Aí começa a chorar, porque o choro, né, é uma forma de tentar aliviar toda aquela sensação. Mas a partir do momento que você procura um médico, um psiquiatra, procura um terapeuta e ele vai te explicando, né, passo a passo, vai te orientando, vai te passando técnicas, né? E se for preciso tomar algum medicamento, porque tem crise de pânico que não precisa, né? Tem crise de pânico que precisa. Tem crise de ansiedade que não precisa. E tem crise de ansiedade que precisa. Então, só um profissional de saúde mental pode avaliar o nível, né, de sofrimento que você está. Então, é muito importante procurar. Mas quando ele começa a explicar que aos pouquinhos você começa a entender, aí você começa a dizer, nossa, realmente, porque quantas crises eu passei e eu não morri? Quantas crises que eu tive eu não enlouqueci? Então, o próprio profissional, ele vai começar a te ensinar a esse cérebro que entendeu, que interpretou, né? Na outra live eu falei que não é o evento que nos fazem sofrer, mas a forma como nós interpretamos. Imagina, eu tô bem e de repente eu sinto tudo isso, claro que meu cérebro vai interpretar algo muito perigoso. Claro que eu muito estranho, muito confuso. Isso causa medo, sim, isso causa insegurança. Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento de que isso é um alarme falso do meu cérebro e que esse medo que eu potencializo, eu alimento mais essas sensações catastróficas, né? De medo, de pânico, de dor, de desconforto, de náusea. Tem gente que come demais, no meu caso eu comia demais, tem gente que come de menos, né? Então tudo isso são reações fisiológicas do nosso corpo. Aí, né, para quem não estava nas outras lives, ó, que é a suprarrenal, né, vem lá do cérebro, o cortisol é a adrenalina e a nossa adrenal solta para os nossos músculos e para o nosso sangue. Então, são reações, né?
e que não é nada de ataque cardíaco do coração, se você fez um exame, está tudo certo, né? Não é nada essa ânsia de vômito, essa dor abdominal, não é nada de doença, né? Se você foi no médico e fez os exames, está tudo certo, é apenas reações fisiológicas que tem um pico de 10 minutos até meia hora, mas na maioria, né? Tem gente que ultrapassa um pouquinho, mas na maioria é isso, né? E no final acalma, né? E às vezes tem gente que dá sono, tem gente que fica um pouco estranha a cabeça, às vezes dá dor de cabeça, fica um pouco aérea, mas depois as coisas vão voltando à normalidade. Por quê? Porque a adrenalina ela vai baixando e o seu corpo vai entrando na normalidade. Pode voltar depois? Pode voltar. Mas a partir do momento que você começa a ter segurança, que o seu médico ou que o seu terapeuta explica para você que isso é reação fisiológica, pessoal, o cérebro vai começar a ter mais confiança, você vai ter mais confiança de que essas sensações que você está sentindo não é tão perigoso assim, né? Mas sempre oriento meus pacientes, procure um médico, faça todos os exames de todas as sensações que você tem. Se não tiver nada fisiológico interno, né, que se chama orgânico, então é questão psicológica. Então, vamos tratar essa questão e tem sim condição da pessoa ter qualidade de vida, voltar ao seu estado normal e trabalhar e viver e ser feliz, né? Que é isso que a gente quer. Eu vou ensinar para vocês uma técnica bem interessante para quem tem essas crises, tanto de ansiedade como crise de pânico, para a gente encerrar, né, a nossa live, se chama visão periférica. O que é visão periférica? É bom vocês ir treinando para quando chegar essas crises, esses pensamentos fixos, essas sensações, né? Ai, acho que eu vou sentir a crise de novo. E na crise também, né? Vocês têm que treinar antes para quando chegar a crise vocês fazerem. Como é que vocês desligam essas ações para quem não estava, né? Ó, essa aqui é o nosso cérebro. Ó. Essa amígdala vermelhinha aqui, ó, é a amígdala que dispara a adrenalina e o cortisol. Tá aqui ela, ó. Essa é a amígdala, ó, tá vendo? Como é que eu vou desligar essas amígdalas? Claro que é uma técnica simples. Isso não substitui nenhuma visita no médico, nenhum psicólogo. Mas não tem aquela coisa assim de emergência, né? Até que você procure uma ajuda, né? Quando você estiver assim, para você desligar um pouco, sentir mais confortável, se chama visão periférica. Você vai focar, quando você tá assim, você foca nas sensações do corpo. Olha, tô sentindo o meu coração bater. Aí eu tô sentindo palpitação, ataque cardíaco. Eu tô sentindo umas dores na minha barriga. Eu acho que eu tô com cólica. Aí eu tô sentindo uma dor de cabeça. Aí eu tô sentindo um sufocamento, asfixia. Então, começa a sentir tudo, né? Então, a gente foca muito nas sensações do nosso corpo. Para tirar um pouco o foco, essa técnica ensina assim, ó. Você fica fixo, né, num canto, não vira a cabeça nem para um lado nem para o outro. Fica reto, o rosto, né, a cabeça. E o olho direito, você olha de canto assim, ó. Quando você olha de canto, você fica tentando observar o que está no seu lado. Eu estou observando uma estante, estou observando o livro, meu sofá é vermelho. Aí eu fico olhando de canto e fico tentando ampliar esse meu canto para enxergar o maior número de coisas possível. Depois que eu olhar desse canto aqui, eu vou olhar do outro lado. Então, mas sem mexer a cabeça, tá, pessoal? Olha só o olho de canto assim, ó. O que eu tô vendo nesse canto? Tapete, uma cortina, meu abajur lá atrás, eu tô vendo. Ficar olhando de um canto até você explorar o lado direito, depois o lado esquerdo, até você explorar. O que isso acontece? Parece bobo, não é? Mas isso tem uma reação incrível no cérebro, isso é questão química. Quando você faz isso, né? Ou você... Por que a adrenalina, ela entra... Ela devasta o nosso corpo e o cortisol, porque a gente foca nas sensações, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente no nosso corpo, que são as percepções. Quando você faz essa técnica e você começa a olhar para os cantos e nomear o que você está vendo, entender, procurar ampliar essa visão do campo,
ela estaciona. A adrenalina e o cortisol, ela estaciona. Por quê? Porque não dá para fazer o nosso cérebro, as coisas, tudo ao mesmo tempo. Ou está focado na sensação do corpo, ou você está focando no externo. Vocês entenderam? Fazendo isso é um treino, pessoal. Tem gente que se adapta, tem gente que não. Então, cada live eu estou aqui explicando uma técnica diferente. Então, a gente vai adaptando, né, e praticando conforme, né, nós vamos tendo, como é que eu posso dizer? Aquela que fica melhor pra gente, que adapta melhor pra gente. Então, olhar periférico, você está desligando tanto a adrenalina como o cortisol que está descendo em excesso quando você entra em crise, porque o cérebro vai entender que você tirou o foco das sensações do seu corpo. Aí você vai focar nas periferias do lado. Foca de um lado, bastante, explora, depois volta para o outro, explora, e até você se acalmar. Se acalmando, você volta à sua visão normal e vai fazer o que você gostaria de fazer naquele momento. Pessoal, isso funciona, não é eu que estou inventando isso é escrito nas técnicas da terapia cognitiva comportamental, pesquisado, são terapias de primeira linha, técnicas de primeira linha, porque a gente, uma vez uma paciente chegou para mim e falou, Maria, mas isso é tão simples, mas não é. É na simplicidade que as coisas acontecem. Se a gente colocar em prática, né? É na simplicidade. Então, quando a gente está passando por uma situação dessa, a gente imagina que é muita coisa difícil, que, né, o mundo parece que desmoronou, e é normal a gente sentir isso. Mas se a gente começar a observar o que o psiquiatra fala, observar o que a psicóloga fala, e colocar em ordem, colocar em prática, tentar aos pouquinhos colocando em prática, não é do dia para a noite, tá, pessoal? Isso requer técnicas, requer repetição, né? Todas as minhas técnicas que eu ensinei nas outras lives, requer repetição. Porque na hora da crise, se você não tiver praticado antes, você não vai lembrar. É muito rápido, é muito sufocante, é assustador o que a gente sente quando a gente está em crise. Então a gente não vai lembrar. A gente só vai lembrar quando a gente coloca em prática, que a gente vê que aquilo serviu para nós. Então, a técnica de hoje é a visão periférica. Olhar para os cantos com a cabeça fixa e tentar explorar nesse canto dos olhos, tanto do lado direito como do lado esquerdo, tudo que você vê. O mais longe possível, vocês tentem buscar o mais longe possível. Certo, pessoal? Então, eu respondi as 4 perguntas que me fizeram, já passei a técnica e na próxima live, gente, compartilhe com as pessoas. A próxima live será sobre felicidade. Quem que quer ser feliz aqui? Dá um oi. Eu. Quem quer ser feliz aqui? Então, a semana que vem eu vou falar sobre neurociência, felicidade e ansiedade. Qual é a relação disso tudo, né? Será que eu posso ser feliz? Será que eu sou feliz? Então, nós vamos ter aí uma boa conversa, vai ter uma técnica também bem interessante sobre felicidade, que eu acho que é o que todo mundo quer, todo mundo pensa, é um desejo de todos nós, né? Queremos ser felizes. Tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? Será que, se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato no meu direct, eu respondo. Quem quiser entrar no grupo lá, treinamento mental, né? Que eu vou deixar essa técnica lá escrita bem direitinho para que vocês pratiquem, né? Essa foi bem simples, não precisa de muita coisa rebuscada, né? E é isso que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigada. Olha, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, ficar até o final. Obrigada mesmo, a Bruna, a Júlia, o Eduardo, tem mais outra pessoa que é a Júlia também. Tem mais 2 pessoas, né? E Odete Moda. Obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Terça-feira eu vou falar sobre felicidade, baseado na neurociência, pesquisa quentinha. Você quer ser feliz? Você quer saber se você é feliz? Então, terça-feira que vem nós vamos falar sobre esse assunto, coisa surpreendente, que eu fiquei assim, nossa, quanta coisa legal que a gente não sabe, que a gente precisa de informação, que a gente precisa acreditar no futuro, a gente precisa acreditar que a gente tem propósito de vida, a gente precisa acreditar que tudo que a gente está sentindo, que esse mundo
Nós somos mais do que tudo isso. E se nós nos fortalecermos, munir de conhecimento, blindar a nossa mente de conhecimento, nós podemos passar essa turbulência sem sofrer tantas consequências. Então, conhecimento não é conhecimento, é poder. Quando eu conheço esses fantasmas que muitas vezes quer nos paralisar, que quer tirar a nossa esperança, que quer tirar a nossa esperança, né? Pensamentos catastróficos, desânimo, né? Então, meio que turbulento o mundo, mas precisamos estar em pé. Precisamos acreditar que se nós chegamos até onde chegamos, para frente vai ter pessoas que vão precisar de nós. Que estar aqui, vocês que estão aqui assistindo essa live, não é por acaso. Busca por dias melhores, para fortalecer a mente, para blindar a mente desses pensamentos catastróficos, de desesperança, não é por acaso. Existem pessoas mais na frente que vão precisar de vocês, que vão precisar desse conhecimento que vocês estão aprendendo aqui. E que vão também fazer parte da história de vocês em função de todo o sofrimento que vocês tiveram. Eu estou aqui para contar a minha história. E amanhã vocês estarão aí do outro lado contando a história de vocês. História de um passado que parecia não ter um fim, mas tem fim. Todo sofrimento, ele tem um fim. Tá bom, pessoal? Ansiedade, pânico, tratado, tem um fim sim. Acredite nisso. E se você não consegue acreditar, procure uma ajuda, procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, se for o caso. Não sofra sozinho. Não deixe esse gigante crescer. É hora de procurar ajuda. Eu digo sempre nas minhas lives, peça socorro. Olha, eu corri, fiz de tudo para que eu entendesse o que estava acontecendo comigo. Eu descobri e fui tratada. Com você não é diferente. Busque ajuda, tem solução sim, e você vai vencer, né? Com conhecimento, praticando, fazendo exercício, indo no terapeuta ou no psicólogo, se for o caso, assistindo as lives, né? Vocês não me abandonem, né? Então, pessoal, tem esperança sim. Eu passei muito tempo sofrendo, mas hoje eu posso dizer assim, ó, faz muito tempo que eu não tenho crise, muito tempo mesmo, e sabe, aquela paz no coração assim, todo dia eu digo, meu Deus, muito obrigada pela paz que eu sinto dentro de mim. Eu agradeço. Porque só sabe ter paz quem já passou por turbulência, né? Vocês aí que já passaram, ou que estão passando, aquele momento de refrigério, aquele momento de calmaria, é tão precioso, né? Mas tem solução sim, tá bom? Acredite que dias melhores virão. Tá bom, meu povo? Ó, um grande beijo para vocês. Gratidão por vocês estarem aqui. E terça-feira eu vou falar sobre ansiedade, felicidade e neurociências, né? Que é o fundamento, né, da neurociência, que é onde pesquisei sobre felicidade, tá bom? Um grande beijo e eu vou deixar a técnica lá no Telegram, né? Quem quiser entrar na minha bio lá, tem o Telegram lá, tá bom? Tchau, tchau e até terça-feira que vem. Tchau para vocês.